tudo bem com vocês? Vim convidá-los para participar de 2 viagens, isso mesmo. Uma viagem no tempo, a outra viagem é virtual. Essa viagem no tempo nós faremos para conhecer a trajetória de um grande artista, através da contação de histórias. A viagem virtual nós faremos para conhecer um museu que fala sobre esse artista. Virtual? Isso mesmo que vocês ouviram. Viagem virtual, porque tem um museu virtual. Vocês conheciam? Não? Há inúmeros museus virtuais, tá? Tanto no Brasil quanto no mundo. E museu a gente sabe, né? Museu é lugar de memória. Cada um daqueles itens que estão ali guardadinhos no museu, eles nos contam uma história. Isso mesmo. Contam sobre a vida de alguém, sobre a sociedade, sobre a cultura, tá? E é isso que nós faremos hoje. Conheceremos a memória desse artista. Então preparem-se, fechem os olhos e vamos começar a voltar no tempo até o ano de 1903. Parou! Não sigam adiante, se seguir vão sair da data. É aqui mesmo o nosso local. Chegamos. Escutem, vocês estão ouvindo? É o choro de uma criança. Que criança será essa? Ah, a mamãe chamou de Candinho. Estamos no lugar certo. Isso mesmo. Deixe-me olhar. Observem bem. É um povoado, né? Pequenininho, nem cidade. Então é o lugar certo. Estamos em Brodowski. Muito bem. Este pequeno povoado é onde nós teremos a infância de Candinho. Candinho é o nosso artista, Cândido Portinari. Mas como ele era pititiquinho, carinhosamente o chamavam assim. Mas o menino cresceu e nessas ruas de terra que vocês estão vendo, naquele campo ali em frente à igreja, isso mesmo, nesse lugar aí é onde ele vai brincar de pega-pega, pula corda, pula carniça, brincar no balanço. Tudo isso vai ficar marcado na memória dele e depois ele vai fazer quadros magníficos com estas imagens, com estas cenas, com essas vivências que o marcaram. E assim, Candinho cresceu. Ficando um pouco maior, aquele pequeno povoado também cresceu. E olha só, muitas casas. Precisa de uma igreja maior, uma igreja matriz. Muito bem, começou a construção. Quando essa igreja estava na fase de acabamento, vieram alguns artistas italianos para decorá-la. Não eram famosos, conhecidos, mas eram artistas. E aí, Candinho viu que o que ele gostava era aquilo realmente. Todos já admiravam as habilidades artísticas do menino. Fazia desenhos maravilhosos. Aos 10 anos, ele pintou um retrato de Carlos Gomes que todos ficaram boquiabertos com aquilo. Foi muito bom, tanto que o pai até colocou para que ele estudasse com um artista local, mas não era alguém renomado, mas ensinava algumas técnicas para o menino. Mas na hora de decorar a igreja, foi a oportunidade. Ele viu que era aquilo que realmente ele gostava e todos ficaram admirados com as habilidades dele. Ele gostava do preparo do material para poder fazer os moldes e os anjos para enfeitar a igreja. Passado algum tempo, ele já estava com 15 anos e uma família ia mudar-se para o Rio de Janeiro. E essa família, muito amiga da família de Cândido Portinari, falou: deixa o menino ir conosco, ele continua os estudos no Rio de Janeiro. O pai, na hora, aprovou porque ele era um grande incentivador do filho. Mas o menino ficou com medo, com receio. Será que eu vou? Tudo novo, diferente, não conheço ninguém. Mas o desejo artístico falou mais alto. Na última hora embarcou no trem rumo ao Rio de Janeiro. Chegando lá, continuou os estudos, certo? Nas artes.
Então participou de um concurso cujo prêmio era uma viagem à França para aprimorar os estudos artísticos. É claro que o menino se destacou de novo e ele pintou o retrato do poeta Olegário Mariano. E com isso ele ganhou o prêmio, primeiro lugar, e foi rumo à França. Que magnífico! E lá ele esteve em contato com grandes mestres, material de primeira e passou a conhecer profundamente a arte. Mas, ai, que saudade do Brasil, da minha terra! Que saudade de ver aquela paisagem de café, já que ele cresceu também ali próximo a uma produção de café. Que saudade daquelas crianças correndo, daquele colorido, daquele calor da minha terra. Então ele começou também a pintar figuras da nossa terra, certo? E essas figuras deixaram o mundo encantado. Entre essas nós temos aí o quadro que ele fez do plantio do café. Foi maravilhoso. Essa tela projetou o Portinari para o mundo. Ela é intitulada Café, como vocês puderam ver, certo? Maravilhoso, né? Mas não parou por aí. Ele pintou o trabalhador, como por exemplo, essa próxima obra que vocês verão. E aí, viram o lavrador de café? Que força! Ele retratou isso, a força do trabalhador, do homem brasileiro ali. E quando você pensa que, então as obras dele vão seguir nesse ritmo, ele vira tudo de cabeça para baixo e faz outras, como por exemplo quadros retirantes. Nesse daí, ele retratou um período muito triste e que marcou ele também quando pequeno, porque ele acompanhou a seca grave que teve aqui no Brasil em 1915. Isso ficou gravado nele. Depois, em 1930, uma nova seca, ele já estava maior. E de uma outra forma, ele retratou todo o sofrimento daquele povo, certo? Dos retirantes. Então, ele também queria fazer quadros coloridos e lembrou daquele tempo de infância, retratou aquelas crianças brincando as brincadeiras que ele gostava. Mas aí, quando ele voltou para o Brasil, ele continuou vivendo no Rio de Janeiro. Mas de tempos em tempos ele voltava para a amada terra dele, Brodowski. E aquela casinha pequenininha, quando ele estava ali com a família, ele começou a experimentar uma nova técnica, o mural, e começou a pincelar na parede. Como a família era muito religiosa, são esses os temas que predominam na casa. Então vocês verão, essas pinturas de murais são sempre com temas religiosos. É porque a família era muito religiosa. E ali ele foi experimentando, escondido dos olhos dos críticos, para que eles vissem aquilo. Então, entre esses murais, quando estando lá, ele escrevia carta para os amigos, escritores, outros artistas, convidando-os para irem passar uns dias naquele recanto tão feliz e aconchegante que era a casinha dele em Brodowski. Com isso, aquela casa pequena foi se ampliando, ele foi fazendo cômodos para receber os amigos. É por isso que vocês verão que esse museu, Casa de Portinari, é grande, mas não era desse tamanho quando ele era criança. Ele foi aumentando com o passar do tempo para ir recebendo os amigos dele. Observem bem essas obras.
que aconchegante que é essa casa, né? E olhem só, isso tudo que ele fazia era muito íntimo, porque era a casa dele, não estava exposto para o mundo. Ele não tinha que provar que ele tinha uma técnica superior, isso e aquilo. Ali ele podia experimentar, vivenciar e recordar os tempos passados, certo? Por isso que a gente diz que o museu é um lugar de memória. E esse, no caso, é uma memória íntima, porque era a casa dele, era onde ele sentia-se à vontade para fazer esses murais. Por exemplo, no quadro São Jorge e o Dragão, qual criança que não começou a olhar para a lua e imaginar: será que tem um dragão lá? Será que São Jorge está lá? E isso estava na mente de Portinari. E ali, junto à família, ele coloriu, fez esse mural. Passeando pela casa de Portinari, vocês verão aquela simples cozinha onde ele saboreava aquele café acompanhado da família, a sala onde recebiam os amigos, o quartinho onde ele descansava. É ou não é um lugar de memória? Um lugar rico. Então, gostaram desse passeio? Viram como é possível? Fizemos 2 viagens, uma no tempo, e viemos parar aqui, atualmente, acompanhando a obra no Museu Casa de Portinari. Espero que vocês tenham gostado desse passeio. Até a próxima!